Olá pessoal, bem-vindo ao Oráculo de Anubis. A nossa resenha de hoje vai ser The Druid Craft Tarot. Ele é uma baita de uma caixona. Esse tarô aqui ele é bem grande, tanto o livro dele quanto as próprias cartas, assim, as maiores cartas que eu tenho. Ele abre aqui pelo lado. Esse livro aqui, ele tem 192 páginas. Dentro dele, os textos, ele não é colorido, mas também ele não é preto e branco, ele é um tom terra bem clarinho, sabe? A capa dele é de brochura, colorida. Os autores são dois autores, eles são casados, é o Philip e a Stephanie Craig-Gon. O ilustrador é o Will Workington. Ele trabalha em várias outras ilustrações também com essa temática celta, né, medieval. A editora é Edison Books e essa edição aqui ela é de 2019. A primeira edição ela é de 2004. Falar um pouquinho sobre os autores, né? O Philip Craig-Gon, ele é chefe da Ordem dos Bardos, Ovates e Druidas. Ele é autor de uma série de obras sobre druidismo e desde a publicação de seu primeiro livro em 1991, ele tem sido procurado em todo o mundo para entrevistas em rádio, televisão e jornais. A esposa dele, a Stephanie Craig-Gon, ela estudou em Bath Academy of Arts antes de viajar bastante. Depois de retornar ao Reino Unido, ela se formou como artista cênica na Guildhall School of Music and Drama e desde então trabalhou como artista freelancer para muitas companhias de teatro, ópera e balé. Ela administra o programa de treinamento da Ordem dos Bardos Ovates Druids. Um ilustrador, o Will Workington, ele é um líder da Ordem dos Bardos Ovates Druids que trabalhou como ilustrador nos últimos 30 anos. Seu interesse pelo passado antigo e pela mitologia arturiana e celta se reflete em sua pintura e desenho. Esse livro aqui, ele é muito rico em conteúdo, assim, para estudar. Eu acho, assim, na minha opinião, né, que ele é uma aula, assim, de... como é que eu vou dizer para vocês, assim, uma aula de tarô e de cultura celta, assim, num todo, sabe? É um dos melhores livros que eu tenho. Nessa parte aqui da introdução, ela nos diz, né, os autores, que o primeiro baralho completo de tarô vem do século XV, né, o século renascentista da Itália. Mas ninguém sabe quanto tempo antes do tarô, ninguém sabe quanto tempo antes que o tarô foi criado. As cartas que apareceram na Itália podem muito bem ter sido influenciadas pelas diversas filosofias e ensinamentos esotéricos que floresceram lá naquela época, que incluíam astrologia, hermetismo e, através do neoplatonismo, as ideias de Pitágoras, que afirmavam ter sido associadas nas escolas de mistérios do Antigo Egito. Desta forma, o tarô tornou-se em si mesmo um mestre, um psicopompo, condutor ou guia de almas, que pode nos levar a outro mundo, e nos iniciar nos mistérios.
Nessa parte aqui onde fala um tarô para o Wicca e o druidismo, nos diz que, assim como o tarô pode nos ajudar a entender tantas abordagens espirituais diferentes, ele também oferece um meio ideal para explorar as ideias centrais da Wicca e do druidismo. Além disso, está intimamente ligado a ambos os caminhos, histórico e filosoficamente. E uma vez que exploramos esses links, nos encontramos chegando a um terreno comum que é compartilhado por ambos os caminhos e que chamamos de Druidcraft. Na parte o encontro de Wicca e druidismo em Druidcraft, ao longo dos séculos, a ilha de Hanways, ou Cercado de Merlin, como era chamada a Bretanha, deu origem a duas correntes poderosas de espiritualidade mágica, o Wicca e druidismo. Embora os caminhos da Wicca e do druidismo fossem e ainda possam ser bastante distintos, muitas pessoas agora descobrem que podem combinar os ensinamentos e práticas de ambas as tradições, seguindo um caminho que alguns se referem simplesmente como antigos caminhos, mas que também pode ser chamado de Druidcraft, Craft sendo um nome alternativo para o Wicca. Na parte onde fala a tradição mágica ocidental e a ordem da Golden Dawn, nos diz que uma fase chave no desenvolvimento de todos os três sistemas ocorreu no século XIX, com o aparecimento da ordem hermética da Golden Dawn, que conseguiu sintetizar muitas das vertentes díspares da tradição mágica ocidental. Os ensinamentos e prática desta ordem influenciaram a antiga ordem druida e, por sua vez, dois de seus membros, Ross Nichols e Gerald Gardner, que se tornaram figuras seminais no druidismo e no Wicca moderno. Os ensinamentos da Golden Dawn resultaram na criação de 3 dos mais influentes baralhos de tarô modernos. O baralho do Rider-Waite-Smith, o baralho de Thoth, concebido por Aleister Crowley, e o baralho Construtores do Eddington, desenvolvido por Paul Foster Case. Um salto quântico na compreensão e aplicação do tarô ocorreu graças ao estímulo da Golden Dawn. Em fontes de inspiração, nos diz que vários escritores que viveram na época dos antigos druidas relataram que ensinavam o pitagorismo, que incluía a ciência mística dos números, visto que Pitágoras foi o pai da numerologia e reivindicou a iniciação nos mistérios egípcios. É possível que, ao estudarmos os significados numerológicos inerentes ao tarô, estejamos ouvindo vozes de um passado distante e de sacerdotisas, não apenas de sábios druidas, mas de sacerdotes egípcios. Aqui é onde fala sobre a vida de Merlin e os contos bardos, nos falam que os bardos de outrora, imersos na sabedoria druida, usavam o poder das imagens para lembrar suas histórias e pintar quadros nas mentes de seus ouvintes. Muitas dessas imagens teriam transmitido as mesmas ideias arquétipas que o tarô retratava. É bem possível que o tarô tenha começado como parte de uma cultura oral sagrada. Como imagens não eram em cartas, mas nas mentes dos condutores de histórias e seus ouvintes. Onde nos diz a história de Ceridwen e Taliesin, é um tipo de um conto, uma lenda. Um dos maiores inspiradores dos contos antigos que influenciou profundamente o druidismo moderno. E a Wicca é o Taliesin e a deusa Ceridwen, que viveu no país de Gales, nas montanhas de Snowdonia, lá ao lado do lago Bala. Ela teve 2 filhos, uma menina que era linda e um menino que era feio. Ela decidiu
que seu filho não tinha boa aparência e que ele poderia pelo menos ter sabedoria. Aqui no Casamento Alquímico e o Grande Rito, essa ideia de que a criação resulta da interação entre o masculino e o feminino, o tema das duas forças que se unem e se separam ciclicamente é o centro para o tarô também nos arcanos maiores, e vemos representados como o Senhor e a Senhora, e como a grande sacerdotisa e o sumo sacerdote. Nós os vemos se unindo em os amantes e vemos sua união ocorrendo de forma mais profunda em a temperança. Vemos a necessidade de separação em a morte e a torre, e os resultados da união no julgamento e o mundo. Além disso, o mago, a justiça e a estrela também retratam o tema das duas forças ou mundos e as maneiras como elas interagem. Nessa parte onde nos fala sobre o ciclo das estações e os mistérios do tempo, nos diz para explorar mais, tentar colocar os 22 arcanos em um círculo para descrever a vida e a jornada da alma, que é essa imagem aqui, ó. Nos fala que em seguida, para a gente criar um círculo de 40 cartas ao redor para representar a jornada da vida na Terra ao redor do Sol. Aí nós podemos criar 2 círculos, né? Do mundo interno, que seria esse círculo aqui, e do mundo externo. E em seguida, um terceiro ciclo, que seria um intermediário, né? Com 16 cartas de corte. E a gente também verá os 16 tipos de personalidades delineados pelo tarô. As 16 maneiras pelas quais os mundos interno e externo podem se encontrar dentro do ser humano. Nessa parte aqui interna ficaria representado pelos arcanos maiores, esse ciclo intermediário pela corte, né? E o mundo externo, como eles chamam, a parte dos arcanos menores. Esse livro aqui, os autores eles começam explicando, né, sobre os arcanos menores em relação ao ciclo desse mundo, desses mistérios externos, né? Então, falando sobre os arcanos menores, né, nos fala o seguinte, que o pássaro que representa o druida não é a guia, ou algum outro pássaro grande e impressionante, mas o menor e mais humilde dos pássaros, conhecido como druin em galês. Isso serve para ilustrar a ideia de que o arcano menor, ou aparentemente menos significativo, tem grande significado e poder. Por isso decidimos seguir o exemplo do druin, apresentando as cartas aparentemente menores e mais humildes primeiro. As 16 cartas de corte em seguida, as 16 cartas de corte seguidas para as 40 cartas, que juntas formam os 56 arcanos menores. Nessa parte aqui, os autores eles colocaram o pentagrama para explicar em relação aos elementos, né? E relacionado com os arcanos menores. E os arcanos maiores também, né? A relação, aqui até no título fala a relação dos arcanos maiores e arcanos menores em si mesmo, né? Então aqui representado como arcano maior seria a alma, né? E aqui os 4 elementos, o ar, a água, a terra e o fogo. O ar como pensamento e intelecto, né, a mente. A água como sentimento e emoção, coração. A terra como sensação e sentidos, o corpo. E aqui o fogo como a intuição, o espírito.
Os arcanos menores, eles são organizados em 4 naipes, né, como nós já sabemos, que corresponde aos 4 elementos tradicionais usados tanto na Wicca quanto no druidismo, na astrologia, na alquimia e na tradição mágica ocidental, que são a terra, o ar, o fogo e a água. As cartas de arcanos menores que aparecem em uma leitura podem indicar pessoas, eventos, aprendizado ou desafios, mas também podem se relacionar com as necessidades e expressões dos 4 aspectos do ser humano associado aos elementos, enquanto as cartas dos arcanos maiores frequentemente se relacionam com o desenvolvimento e a experiência da alma ao longo da vida. Nessa parte onde descreve, né, as cartas de corte, fala o seguinte, os autores, né, que do norte, o reino da terra e dos ouros, vêm as pessoas práticas e sensuais. Do sul, o reino do fogo e dos bastões, vêm as pessoas dinâmicas, intuitivas e visionárias, que medem essas características. Então, do leste, o reino do ar e das espadas, vêm pessoas de pensamento inteligente e claro. E no oeste, o reino da água ou de copas, né, vêm as pessoas sensíveis e sinceras. Assim como cada família tem membros jovens e velhos, homens e mulheres, cada um de nós possui as qualidades da idade da juventude, sabedoria madura e inocência juvenil, e qualidades masculinas e femininas também. Os caminhos modernos da Wicca e do druidismo consideram a aceitação e o desenvolvimento de todas essas qualidades em nós mesmos como um dos objetivos da busca espiritual. E trabalhar com as 16 cartas de corte diferentes podem nos ajudar nesse processo. Aqui onde nos diz como encontrar a carta de corte que representa a gente, os autores nos sugerem, né, que a gente pegue as 16 cartas de corte e coloque-as na nossa frente, imaginando como essas 4 tribos ou 4 famílias que estão se unindo, para a gente tentar colocá-las em um círculo, com a família de copa à esquerda, a família de espadas à direita, a de ouros no topo do círculo, né? E a de bastões no inferior. Para a gente olhar as imagens dessas 16 pessoas, então, sem pensar muito, assim, e deixando-nos guiar pela intuição, perguntar a si mesmo qual deles, né, nos representaria melhor no momento. Aqui onde diz tipos de personalidade e maneiras de interagir com o mundo, nos fala, se a gente colocar o louco no centro do círculo para simbolizar o nosso eu essencial ou alma, as 16 cartas de corte podem ser vistas como representando 16 facetas diferentes desse eu central, dessa nossa essência, né? De uma perspectiva psicológica, podemos vê-los como diferentes formações de caráter, personalidades e subpersonalidades, ou podemos vê-los formando um esquema, né, semelhante ao da astrologia, no círculo astrológico. Em vez de 12 tipos de signos solares, temos 16 tipos de personalidades do tarô. Onde diz aqui como interpretar, né, a melhor maneira de interpretar as cartas de corte, os autores nos sugerem a usar as cartas de corte em uma leitura para que elas podem representar a gente, né, outra pessoa ou um evento específico. Qual dessas interpretações a gente deve aplicar depende da nossa posição no método de tiragem e da nossa relação com as outras cartas na leitura. A chave está em conhecer as características, associações e significado dos conceitos masculino e feminino.
Um dos temas centrais do tarô, no druidismo e Wicca, né? E da alquimia e do taoísmo também. Em relação aos 4 elementos, essa terceira categoria é a pedra fundamental dos arcanos menores. Cada naipe representa um dos 4 elementos tradicionais, pentáculos como terra, copa para águas, bastões para o fogo e espadas para o ar. O psicólogo Jung baseia-se em ideias que se originam no passado, nas próprias raízes da tradição mágica ocidental. Desenvolveu uma forma de categorizar os tipos de personalidade com base nesses 4 elementos. A terra representa pessoas que são práticas e sensuais, a água, aquelas que são sensíveis e emocionais, o ar, aqueles que são analíticos e lógicos, e o fogo, aqueles que são intuitivos e dinâmicos. Se agora a gente aplicar este entendimento às cartas de corte, a gente terá as 3 chaves necessárias para uma interpretação completa de cada carta. Depois de entender o que cada carta representa como um tipo de personagem, será mais fácil de entender como em certas posições em uma leitura, elas podem representar os eventos. Por exemplo, o apaixonar-se pode ser representado por uma princesa de copas e as suas associações com a inocência juvenil. A abertura para os sentimentos, né, e as qualidades do cuidado feminino. Nessa parte aqui daí vem todas as explicações, né, das cortes. Os autores eles começam com a descrição de cada arcano de corte. Para depois eles virem, né, para os arcanos menores de 1 a 10. Aí nessa parte aqui onde eles começariam, né, as descrições dos arcanos de 1 a 10, de As a 10, né, eles falam o seguinte, que os arcanos menores contêm cartas numeradas de 1 a 10 na captura dos 4 naipes. Nas cartas de corte vimos como 16 tipos diferentes de personalidade que mediam os poderes e habilidades representados por esses elementos. Combinam as características dos elementos com as qualidades dos números de 1 a 10, para combinar 40 combinações diferentes. Os significados associados aos números são derivados da disciplina esotérica da numerologia, que era central para os ensinamentos de Pitágoras e de uma compreensão dos números como arquétipos, uma ideia explorada pelo psicólogo Carl Jung e Mary Louise von Franz. A Pamela Colman Smith foi uma das primeiras artistas a pintar, né, as cenas individuais de cada uma das cartas, com base nos ensinamentos de Waite em seu próprio conhecimento dos ensinamentos da Ordem da Aurora Dourada sobre o simbolismo do tarô. Sobre a aplicação das 3 chaves de interpretações, as 3 chaves são necessárias para interpretar as cartas. Primeiro, um conhecimento do significado de cada um dos 4 elementos. 2, um conhecimento do significado numerológico dos números de 1 a 10. E, por fim, um conhecimento de certos significados tradicionais que foram acumulados nas cartas ao longo do tempo. Aplicando as 2 primeiras chaves para decifrar o significado, por exemplo, do 5 de copas, a gente poderia simplesmente combinar o significado numerológico do número 5 com uma compreensão de como seria mediado pelo elemento água.
Mas, além disso, também seria útil estudar as interpretações tradicionais oferecidas para esta carta, encontradas aqui ou em outros livros. Aí, como eu disse para vocês, né, depois disso vem todo o significado de cada uma das cartas de Asa 10. E por fim, aqui, que os autores vão falar sobre os arcanos maiores. É invertido, né? Eles inverteram em função do estudo que eles fizeram sobre em colocar a jornada da alma, né? Naquele círculo que eu mostrei para vocês, como central. Então, e os arcanos menores como o mundo interior, os arcanos maiores, e o mundo exterior, né? Os arcanos menores. Então, seria um estudo de fora para dentro. Aqui onde fala sobre os arcanos maiores, nos diz, né, que nós vimos que os mistérios externos estão representados pelos arcanos menores e nos levar a uma viagem através do tempo e do espaço. As cartas representam os eventos, circunstâncias, desafios e experiências de estar no mundo. As cartas de corte representam pessoas ou estilos característicos, né, e formas de se relacionar com este mundo. E os mistérios internos, representados pelos arcanos maiores, né, levam-nos além do tempo e do espaço, para o reino da alma. Aqui, transcendemos a nossa existência normal de tempo para entrar em uma dimensão que é tanto ser quanto se tornar. Aqui onde fala sobre a busca pelo Graal e o processo de individualização, nos diz que o caminho de evolução da alma é evolutivamente descrito nos arcanos maiores e frequentemente denominado a jornada do louco pelos escritores de tarô. Esse processo de maturação e desenvolvimento da alma foi denominado pelo psicólogo Jung, enquanto o mitógrafo Joseph Campbell se referiu a ele como a jornada do herói. Os alquimistas chamam isso de busca da pedra filosofal e os místicos de busca do santo Graal. Empreendemos como a busca do Graal, de volta à sua origem pré-cristã. Um dos principais ensinamentos compartilhados pelo druidismo e pela Wicca é da reencarnação, e o caldeirão dos contos antigos e o caldeirão do renascimento. Nós vamos ver que na carta da morte, neste baralho, simboliza o poder da deusa para renovar a vida em suas profundezas. Isso cria um círculo com as cartas e arcanos maiores, colocando o louco no centro e começando com o mágico e terminando com o mundo. Nós podemos traçar a viagem do louco, que também pode ser entendida como o caminho de iniciação. Aqui onde diz, para explicar isso, nos fala sobre essa viagem do louco, né? Que as primeiras 7 cartas dos arcanos maiores falam sobre o desenvolvimento da consciência e construção do caráter. As segundas 7 cartas sobre a abertura aos poderes do subconsciente e as terceiras 7 cartas o caminho para a iluminação. Aqui onde nos diz os 3 graus de druidismo e Wicca, nos conta que a jornada do louco pode ser descrita de muitas maneiras diferentes, mas olhar para ela em 3 ciclos de 7 fases pode ajudar a entender o simbolismo complexo que encontramos nas cartas. Esses 3 ciclos podem ser vistos como representados em 3 fases de nossa vida. A primeira por volta dos 20, na qual desenvolvemos nossa personalidade. A segunda em direção aos 40 anos, na qual amadurecemos. Seguida pela fase final em que nos voltamos para as questões da alma.
Mas as 3 fases também podem ser vistas como representando os 3 graus de iniciação e treinamento que existem em muitas expressões da Wicca e do druidismo. Essa parte onde conta, né, fala um pouquinho sobre a história do tolo, como acabamos de ver, pode ser útil ver o processo da alma com uma progressão linear de um estado para outro. Existem estágios de desenvolvimento na vida de um indivíduo e pela busca espiritual que se baseia na ideia de que podemos evoluir e crescer. Um dos propósitos da iniciação é estimular esse processo de evolução e de desenvolvimento. Um problema que surge, entretanto, quando entendemos o ser humano apenas a partir da perspectiva linear, é verdade que estamos mudando seres, mas também é verdade que mudamos menos. Não estamos apenas em processo de tornar-nos, mas também de existirmos em um estado de ser que é independente do tempo. Aqui nessa parte das mandalas e meditação, os autores nos sugerem, né, que a gente pegue as cartas novamente, coloque o louco no meio, dê um espaço de trabalho claro para representar a essência da nossa alma. Em seguida, colocarmos o resto das cartas ao redor deste núcleo, né, em uma progressão linear, mas conforme a gente se sente movido para colocá-las. Ao fazer isso, a gente está criando uma mandala, um padrão que pode falar como a nossa vida interior e a relação entre as nossas diferentes facetas de uma maneira que não seriam reveladas se a gente se sentisse restrito a uma sequência pré-determinada. Essa mandala ou colocação de cartas específicas e a relação entre elas pode se tornar a base para uma meditação e um trabalho de alma. Como um bardo, por exemplo, e o contador de histórias dentro da gente pode sentir uma narrativa formando o artista dentro da gente, né? Podendo sentir os elementos de uma imagem se movendo. Nessa parte final aqui dos arcanos maiores, onde nos diz sobre o propósito da busca espiritual, nos fala que uma chave para entender o propósito da busca espiritual e as jornadas retratadas pelos arcanos maiores pode ser encontrada na contemplação de 3 cartas: o louco, o enforcado e o mundo. Colocando-os lado a lado, a gente pode ver como a relação entre eles é sinalizada pela posição de suas pernas. O louco começa sua busca no mundo confiando que tudo ficará bem quando ele pular do penhasco para o mundo da matéria. Na metade de sua jornada, ele se rende a algo maior do que ele mesmo. Ele é virado de cabeça para baixo, mas ainda assim ele confia, como podemos ver pela expressão em seu rosto na tela. Finalmente, no final da viagem, ele estará de volta em casa, desta vez não em um penhasco, mas no próprio mundo. Aí aqui vem toda a descrição dos arcanos maiores. E por fim, alguns métodos de tiragem. Essa parte aqui fala sobre as fontes de pesquisas, sobre os autores, um pouquinho falando sobre os autores, e agradecimentos finais. Aqui na caixinha, né, à disposição do tarô, ele vem 2 pilhinhas.
Vou apresentar agora para vocês as 78 lâminas, os 22 arcanos maiores e os 56 arcanos menores. Ele é um tarô bem grande, a minha mão é grande, hein? Eu sempre falo que eu tenho a mão de homem porque eu tenho uma mão bem grande. E olha só o tamanho dessas cartas. Eu já vi pessoas que cortam essa borda branca para diminuir um pouco, né? Mas eu acho arriscado, acho que só se for em gráfica mesmo. Aqui seria o verso. E essa parte aqui foi pintada por mim. As cartas, elas são bem... não são tão grossas assim, mas a qualidade é excelente. Aliás, todos os tarôs importados são de qualidades ótimas, né? Por isso que eu quase nem falo nas resenhas sobre a qualidade da carta em si, porque eu acho particularmente que todas são ótimas. Começando pelo louco, pelos arcanos maiores. O mago. A sacerdotisa. A imperatriz. O imperador. O sumo sacerdote, ou papa. Os amantes. O carro. A força. O eremita. A roda. A justiça. O pendurado. A morte. A temperança. O diabo. Aqui fala Cernunnos. Cernunnos, ele é um deus protetor da natureza, é um deus celta. A temática desse tarô aqui é celta, né? Porque tanto a Wicca como o druidismo, eles provêm, né, dessa religiosidade celta. A torre. A estrela. A lua. O sol. O julgamento. E o mundo. Agora os arcanos menores. Começando por paus. As de paus. 2 de paus. 3 de paus. 4 de paus. 5 de paus. 6 de paus. 7 de paus. 8 de paus. 9 de paus. 10 de paus. Aqui, nesse tarô, na parte da corte, né, como vocês podem ter visto quando eu fui falando assim, é um pouco diferente, né? Vez de pajem vai vir sempre como princesa. O cavaleiro vem como príncipe. E aí sim, a rainha e rei segue normal. Rainha e o rei. Agora copas. As de copas. 2 de copas. 3 de copas. 4 de copas. 5 de copas. 6 de copas. 7 de copas. 8 de copas. 9 de copas. E 10 de copas. Princesa. Príncipe. Rainha. E o rei. Espadas. As de espadas. 2 de espadas. 3 de espadas.
4 de espadas, 5 de espadas, 6 de espadas, 7 de espadas, 8 de espadas, 9 de espadas e 10 de espadas. Princesa, príncipe, rainha e o rei. E finalizamos com pentáculos. As de pentáculos, 2 de pentáculos, 3 de pentáculos, 4 de pentáculos, 5 de pentáculos, 6 de pentáculos, 7 de pentáculos, 8 de pentáculos, 9 de pentáculos e 10 de pentáculos. Princesa, príncipe, rainha e rei. Essa foi a nossa resenha do The Druidcraft Tarot. Muito obrigada pela companhia de todos e fiquem com Deus.